tá ok? Hoje então, gente, ele vai falar um pouquinho também sobre a coleta, né, de contribuições. Havia fome, havia algumas cidades onde cristãos estavam passando necessidades, passando fome. Então agora ele vai falar sobre a importância de ajudar, a importância de se contribuir, a importância, né, de fazer essas coletas para ajudar as pessoas mais desfavorecidas, tá bom? Então acompanhe com a gente, 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos estar, são poucos versículos, são apenas 24 versículos, tá? Acompanhe com a gente aí então. Quanto coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Ok, então, bem claro, né? Então, ele fala pontual, né? Quanto a coleta, né? Quanto as ofertas, o que é arrecadado. Ele fala já que cada um cria essa sistemática, de forma sistêmica, ou seja, cria esse hábito de todo Aqui ele fala primeiro no primeiro dia da semana, né? No caso seria segunda-feira, né? No caso, é domingo mesmo. É verdade, domingo, verdade. Não é o primeiro dia É comercial, o verdade, primeiro é dia, verdade. né? Segunda... É domingo mesmo. domingo, Domingo. né? A gente poder fazer essa separação, é aquela coisa. Então, Ele fala, separa uma quantia de acordo com a sua renda. isso. E reserve. E aqui a ideia é o seguinte, não é aquela ideia assim, gente, de você, eu vou, sentir no coração de dar uma oferta, né, num domingo. Não, é você ter isso intencional. Ele fala, gente... Devia ser uma prática, né? Crie isso de forma sistêmica, Sistêmica. ele fala. Né? Então, você já separa, todo domingo você separa. Por quê? Porque pessoas precisam, né, desses recursos para poder sobreviver, alguns comerem, outros desenvolver seus projetos e assim por diante. E outra, você viu que uma organização, porque ele fala assim, olha, façam isso, né, semanalmente, né, para que quando eu chegar, eu não precise fazer uma outra oferta, né, porque se for feito isso, vai manter. Não vai precisar fazer nada especial. E você veja que ele fala assim, para reservar, para coletar, né? E ele fala assim, porque quando, né, eu for com vocês, quando eu chegar, né, vocês vão pegar cartas de recomendação, nós vamos enviar algumas pessoas com essas ofertas para esses lugares que estavam necessitando para poder levar essas ofertas. Então, você vê ele realmente tentando organizar ali a igreja de Corinto nesse aspecto coleta, ok? Vamos lá, verso 5 em diante. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-me a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Deixa eu só fazer umas pontuações aqui. O que é importante aqui? É importante a gente grifar algumas coisas que a gente vai precisar a partir de amanhã lendo 2 Coríntios. Aqui quando ele fala que ele está na Macedônia, verso 5, ele fala assim que ele vai passar pela Macedônia, depois iria visitar, né, os Coríntios. Tá? Ele fala assim, que vai permanecer um período ali, um tempo ali, ele fala a questão do inverno, né, enfim, até que passe o inverno, né, que era muito difícil viajar. Daí ele fala assim no verso 7, cadê? Aqui, ó, desta vez não quero apenas vê-los, mas fazer uma visita de passagem, tá? E daí ele fala que vai permanecer em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu uma porta. Ok, o que eu queria ressaltar aqui? Você vai ver que no 2 Coríntios ele é acusado de que ele falou uma coisa e não cumpriu. Por quê? Você vai ver que ele não permanece, né, esse tempo aqui, esse de inverno, coisa e tal. Então, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá em 2 Coríntios. Eu só quero pontuar isso, porque como a gente vai voltar nessa questão aqui, tá? Eu quero que vocês já estejam pontuando. Também ele fala acerca de Timóteo, tá? Das providências, né, que ele quer que estejam prontos caso Timóteo for
for à frente, fala do irmão Apolo, que ele quis que fosse, mas o irmão Apolo não estava muito afim. Não. Tá? Daí ele fala... Não quis de modo nenhum ir. Exatamente. Pelo menos não naquele momento. Eu chamo a atenção, versos 11, porque ele fala assim, ninguém despreze, né? Ajudem-no. Tava falando acerca lá do Timóteo. Do Timóteo prosseguir em viagem em paz. Isso, não, mas não era aqui, cadê? Desculpa, versos 9 que eu pontuei aqui. Olha só, ele diz assim, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissosa e há muitos adversários. Então, olha só que interessante isso. Ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, abriu uma porta para mim. Coisa boa. Daí ele fala assim, há muito adversário. Parece um negócio estranho isso, tá? Mas é como ele enxergava Você as pareceu coisas. um negócio bom, mas tem muitos adversários ali. Exatamente. Então, observe que para ele negócio bom é quando tem bastante adversário. Essa é a ideia também. Porque é uma oportunidade dele pregar o evangelho, dele poder estar ali ajudando essas pessoas também a conhecerem mais Jesus. Mas vamos lá, vamos dar sequência então. É o 12 agora? 12, versos 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Observe que aqui ele tá recomendando homens, né? Ele fala de Estéfanas, fala de Acai e está dando um puxão de orelha nos coríntios. Porque ele fala assim, olha, primeiro ele fala, sigam homens como esses, né? Porque eles são referências, tá? Né? E ele diz assim, ó, ele veio ter comigo e ele supriu, né, as minhas necessidades, tá? Que era para que vocês tivessem ter que suprir, não supriram, tá? Então, ele fala assim, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles, tá? Então, assim apresentando, está recomendando, né, esse exemplo, né, Fortunato, Acaio, Stefano e assim por diante, ok? E lembrando, ele fala, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Quer dizer, vocês estavam em falha comigo. Sabe aquela oferta missionária que você se compromete todo mês e daí não dá, né, não ajuda e alguém vai sentir falta. Ele está dizendo, olha, graças a Deus levantou eles para... Ao versículo 18, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como E por eles. que ao de vocês? Porque isso ia ser cobrado por Deus, né? Quando Deus conta com você e você não está podendo, né, não está suprindo aquilo que Deus conta com você. Deus abençoa a minha vida para mim fazer algo, mas Deus me abençoa, eu recebo de glória a Deus, mas não faço aquilo que eu me comprometi, o que Deus, né, me comprometi com Deus. É mais ou menos isso. Vamos lá, verso 19? As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações, saúdem uns aos outros com beijo santo. Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Paulo é prático, né? Se você não ama Jesus, seja amaldiçoado. E ele mesmo, essas palavras finais, foi ele mesmo que faz do próprio punho. Do próprio ninguém punho, escreveu, né? Aí fala assim, eu, Paulo, escrevi. Quem diz, não vou transferir isso aqui para ninguém, não. É meu mesmo. Ele fala, eu que estou dizendo. Porque ele sabia que ele ia pegar pesado. Porque é pesado, né? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. É uma palavra pesada, né? E por isso que eu falo, gente, ele estava bravo. Paulo estava bravo com os coríntios. Porque ele estava dizendo assim, olha, vocês... E interessante que a igreja de Corinto era uma igreja muito ativa. Veja, nós vimos lá, tinha dons, tinha profecia, tinha ceia, tinha, né, comilança. Aparentemente era uma igreja muito ativa. Viva, Só que ela estava falhando, né, em alguns fundamentos. Coisas básicas, em alguns fundamentos. Importantes. Então aqui ele está realmente bravo, né, está fazendo escrevendo uma correção, uma exortação. Aqui também fala de Áquila e Priscila, né, amor? Que volta, né? E ele fala assim, ele saúda Áquila e Priscila e fala da igreja que se reúne na casa deles.
Quer dizer Muito legal isso. Quer dizer o seguinte, Eles né? abriram a porta da casa deles para receber pessoas. Na verdade, gente, Pra ver a cada palavra. família, cada casa deveria ser uma igreja. É onde a gente fala do grupo pequeno, Isso. né, do grupo de comunhão, Isso. onde você pode trazer os teus parentes, teus amigos, teus Um vizinhos. vizinho. Se no domingo eles querem vir junto com você à igreja, Glória a Deus. glória a Deus. Se não, a igreja está indo até eles. Parece uma matemática tão fácil, mas a gente observe que a gente não quer esse compromisso de abrir a nossa casa, ter que receber uma vez por semana, né, A os nossa amigos. intimidade, né? Aquela coisa assim, ó. Mas como é que a gente vai ser igreja, então? Né? Que fique para a gente poder pensar e meditar nisso, tá bom? Verdade. E quem sabe Deus está chamando você para abrir tua casa, né? Quem sabe a salvação da sua família não vai vir através da sua casa. Pensa nisso, tá bom? Vai se chamando um, né? Para Isso. compartilhar a palavra. Daqui a Isso. pouco 2. Tá bom? Gente, Deus abençoe.